Esta análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Hoje vamos detalhar o caderno ESP-AN-AADV 29, que tem como tema central Inquérito Policial e Ação Penal. A nossa missão aqui ela é bem específica, é destrinchar esse conteúdo de processo penal para quem está focado no edital de analista legislativo da ALRO. A gente sabe que a matéria é densa, né? Então o plano é transformar isso numa conversa estratégica mirando exatamente naquelas armadilhas, naqueles pega-ratões que a banca FGV adora colocar. Ok, vamos desempacotar isso. O objetivo é ir direto nos pontos que realmente fazem a diferença na aprovação. Gosto dessa abordagem. Pois é, o que é fascinante na FGV é justamente isso. Ela raramente testa só memória pura e simples, sabe? Ela quer ver se você entende a lógica, o porquê de cada regra. Então, mais do que decorar artigo, a gente vai conectar os pontos para construir um raciocínio que seja a prova de pegadinha. Boa. Então vamos começar pela porta de entrada de quase tudo no processo penal. O inquérito policial, o famoso IP. O material do professor Lessa traz aquele mnemônico clássico, né, para as características. O SEI doido. Sigiloso, escrito, inquisitivo, dispensável, oficial, indisponível e discricionário. Mas vamos pular a parte de só listar e ir direto para onde o perigo mora. Perfeito. Vamos pegar, por exemplo, a característica inquisitivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que no inquérito não existe aquele contraditório pleno, sabe? Aquela briga processual que a gente vê nos filmes. É uma fase de apuração, é mais unilateral, mas, olha a pegadinha, isso não significa que o investigado não tenha direitos. Ele pode pedir diligências, o advogado pode ter acesso aos autos. Não é uma terra sem lei, entende? E, falando nesse acesso do advogado, isso já me leva para outra característica, a do sigiloso. Exato. Existe a súmula vinculante 14 do STF que garante o acesso, mas a FGV adora testar o limite disso, né? Como é que funciona na prática? O advogado pode ver absolutamente tudo? Atenção máxima aqui. A súmula diz que o advogado tem acesso aos elementos de prova já documentados. Já documentados. Isso. O que já sai feito é colocado no papel, nos autos. A banca adora criar um cenário onde, por exemplo, está rolando uma interceptação telefônica agora, nesse momento. O advogado pode ouvir em tempo real? Jamais. Ele só vai ter acesso à transcrição depois que a diligência acabar e for juntada ao inquérito. O sigilo aqui ele existe para proteger a eficácia da investigação. Faz todo sentido. Agora, tem uma característica que parece ser favorita das provas. A indisponibilidade. O artigo 17 do Código de Processo Penal é bem direto sobre isso. E esse é um ponto de ouro. Pensa comigo. O delegado de polícia é o presidente do inquérito, certo? Ele comanda a investigação toda. Seria lógico pensar que ele poderia arquivá-lo, né? Sim, faria sentido. Mas não pode. Nunca. A indisponibilidade significa que, uma vez que o inquérito é instaurado, o delegado não pode simplesmente engavetar por conta própria. Ele relata o que apurou e a decisão final sobre o arquivamento não é dele. É uma das regras mais cobradas, sem a menor dúvida. E essa regra da indisponibilidade mostra como o inquérito é todo amarrado por normas. Isso me lembra de outra amarra que sempre confunde. Os prazos. Como funciona essa contagem de tempo que parece ser um campo minado em qualquer prova? É um campo minado mesmo. Na Justiça Estadual, a regra geral é clara. 10 dias se o réu estiver preso, 30 dias se estiver solto. A FGV adora fazer duas coisas aqui. Primeiro, misturar com os prazos da Justiça Federal, que são outros. E segundo, e mais importante, é a questão da prorrogação. O prazo de 10 dias para réu preso, segundo a letra fria da lei, ele é improrrogável. Na prática, a jurisprudência até flexibiliza em casos super complexos. Mas para a prova objetiva da FGV, a resposta que eles querem aqui está no texto da lei. Improrrogável. Anotado. E para um inquérito começar, ele precisa de uma notícia criminis, a notícia do crime. Uma das formas é a inqualificada,
que é a famosa denúncia anônima. E aqui tem uma polêmica, né? Um telefonema anônimo é suficiente para a polícia começar a investigar oficialmente uma pessoa? De jeito nenhum. E sobre isso não tem nem discussão. O STF já bateu o martelo faz muito tempo. Uma denúncia anônima, por si só, não pode instaurar um inquérito policial. Pensa no perigo que seria. Qualquer um poderia usar o aparato do Estado para prejudicar um desafeto sem se identificar. O que a polícia deve fazer é uma verificação de procedência das informações, a VPI. Basicamente, ir a campo discretamente, checar se aquela fumaça tem algum fogo, sabe? Antes de iniciar um procedimento formal. Instaurar um IP só com base no anonimato é ilegal. Ok, então o inquérito ocorreu, as peças do quebra-cabeça foram juntadas, e agora? O que acontece quando o delegado entrega o relatório final? É como se ele entregasse um dossiê para o Ministério Público e dissesse: e aí? É nesse e aí que nasce a ação penal, certo? Exatamente, é a transição crucial. E é aqui que a gente entra na novela do artigo 28 do CPP sobre o arquivamento. O pacote anticrime tentou mudar a regra, dando ao próprio MP o poder de arquivar diretamente. Mas, e isso é fundamental para a prova, essa parte da lei está suspensa por uma liminar do STF. Então, o que vale hoje é o sistema antigo, o clássico. E como funciona esse sistema clássico? Se o promotor decide que não tem caso e pede o arquivamento, o juiz é obrigado a aceitar? Não. O juiz atua como um fiscal. Se o MP pede o arquivamento e o juiz concorda, ótimo, o caso é arquivado. Mas se o juiz discorda, se ele acha que tem sim elementos para um processo, ele não pode forçar o promotor a denunciar, por causa da independência funcional. O que ele faz? Ele remete os autos para o chefe daquele promotor, a instância superior, que na Justiça Estadual é o Procurador-Geral de Justiça, o PGJ. A palavra final é do PGJ. É ele quem vai decidir se arquiva mesmo ou se oferece a denúncia. Entendido. Então, superada essa fase, se o MP decide que há um caso, a gente entra na ação penal de fato. A regra geral é a ação penal pública incondicionada. O nome já diz bastante, mas o que define ela é o princípio da obrigatoriedade. Isso. E esse princípio é o coração da ação pública. Significa que, se existem provas do crime e indícios de quem o cometeu, o promotor não tem uma escolha. Ele não pode pensar, esse caso não é tão importante ou não gosto da vítima. Ele é obrigado a denunciar. É um dever funcional. O interesse é da sociedade. Mas nem sempre é assim, né? Existem as ações públicas condicionadas e as ações penais privadas. Na privada, o princípio muda completamente. Sai a obrigatoriedade e entra a oportunidade. Então, uma é um dever público e a outra é um direito pessoal. É a distinção perfeita. Na ação privada, o titular é a vítima, o querelante, e ela tem a conveniência, a oportunidade de decidir se quer ou não processar seu agressor. É uma faculdade, um direito disponível. A lei entende que em certos crimes, como os contra a honra, a exposição de um processo pode ser mais danosa para a vítima do que a própria impunidade do réu. Por isso a escolha dela. Sabe, essa questão da ação privada sempre me pareceu uma das maiores armadilhas em prova. Especialmente por causa de um princípio, o da indivisibilidade. É contraintuitivo. A gente pensa, o direito é meu, eu processo quem eu quiser. Mas a lei diz, não, ou são todos ou é ninguém. É aqui que a FGV deve pegar muita gente, imagino. Com certeza. Vamos a um exemplo clássico para ilustrar. Maria foi caluniada por 3 vizinhos, João, Pedro e Antônio. Revoltada, ela decide processar só João e Pedro, porque o Antônio é pai do melhor amigo do filho dela e ela não quer confusão com ele. O que acontece com a queixa-crime dela? Ela vai ser rejeitada por completo. Exatamente. Pensa na lógica por trás disso. A justiça não pode ser seletiva. A lei quer evitar que a vítima use o processo penal como uma ferramenta de vingança pessoal, escolhendo punir um e convenientemente esquecer de outro. Ao deixar o Antônio de fora, Maria renunciou ao direito em relação a ele, e essa renúncia se estende a todos.
Ou se processa todos os autores conhecidos, ou o direito entende que se abriu mão de processar qualquer um. É uma lógica de tudo ou nada para proteger o sistema. E dentro desse universo da ação privada tem 3 institutos que sempre caem e confundem: renúncia, perdão e perempção. A chave para diferenciá-los é o tempo. A renúncia acontece antes da ação começar. A vítima simplesmente abre mão do seu direito de queixa. É um ato unilateral. Já o perdão do ofendido ocorre depois que a ação já foi iniciada, e ele é bilateral, ou seja, o réu, o querelado, precisa aceitar. Peraí, por que o réu precisaria aceitar o perdão? Não é sempre bom ser perdoado? Porque ele pode querer continuar o processo para provar sua inocência. Imagine que ele foi acusado injustamente. Ser perdoado ainda deixa uma mancha, sabe? Ele pode preferir ir até o fim para ter uma sentença que diga que ele é inocente. Por isso, perdão exige o aceite. Faz sentido. Certo, renúncia é antes, perdão é durante e precisa de aceite. Mas e a preempção? Isso me soa menos como uma decisão das partes e mais como uma punição do sistema, é isso mesmo? O processo pode simplesmente morrer porque o autor ficou quieto por muito tempo. É exatamente isso. Pensa na perempção como um cartão vermelho processual. A vítima teve a chance de levar o jogo adiante, mas ela abandonou a bola em campo. Se ela inicia a ação, mas deixa o processo parado por mais de 30 dias, o não comparece a um ato importante, o juiz apita o fim do jogo e diz: você perdeu por WO. O direito de processar é sério. E se a própria interessada não leva a sério, o processo se extingue. E aqui tem uma exceção que a FGV adora, né? A da ação penal privada subsidiária da pública. A grande exceção. Cabe perempção? Nesse caso, a resposta é um sonoro não. E o motivo é simples. A titularidade original da ação é do MP, é pública. A vítima só entrou em campo porque o titular, o MP, ficou inerte. Se no meio do jogo o particular também fica negligente, o processo não morre. O titular original, o MP, simplesmente pega a bola de volta e continua o jogo de onde parou. O interesse público atua como uma rede de segurança. Falando em alternativas ao processo, o material também detalha o Acordo de Não Persecução Penal, o ANPP, que foi uma das grandes novidades do pacote anticrime. O ANPP é uma ferramenta fantástica. É um negócio jurídico, um acordo feito antes mesmo de existir um processo. Ele é basicamente uma exceção àquele princípio da obrigatoriedade que a gente falou. Em certos casos, o MP pode, em vez de denunciar, propor um acordo ao investigado. Para isso, o crime não pode ter violência ou grave ameaça, a pena mínima tem que ser inferior a 4 anos e, o ponto central, o investigado precisa confessar o crime. Mas o que a FGV mais gosta de cobrar são as proibições, certo? Os casos em que o ANPP não é possível. Sem dúvida. Os nãos são os favoritos das provas. Não cabe à ANPP se o investigado for reincidente, se o crime envolver violência doméstica ou familiar pela proteção especial que a lei dá a essas vítimas, ou se a pessoa já foi beneficiada por um acordo parecido, tipo transação penal nos últimos 5 anos. É a lógica do não dá para ter benefício toda hora. Ok, cobrimos bastante terreno. Então, o que tudo isso significa na prática para a prova? Vamos fazer uma rodada rápida, um raio-x dos pontos que o professor Lessa destaca como absolutamente cruciais. Eu jogo o cenário, você me dá a resposta de prova. Pode ser? Vamos lá. Cenário 1. O MP recebe um dossiê completo de uma investigação particular com provas robustas de um crime. Ele precisa do inquérito policial para denunciar? Não, o IP é dispensável. Se o MP já tem justa causa, ou seja, prova do crime e indícios de autoria, ele pode denunciar diretamente. Cenário 2. Durante uma investigação, surge a informação de que quem está presidindo o inquérito policial é um promotor de justiça. Isso está correto? Incorreto. O MP preside o PIC, o Procedimento Investigatório Criminal, que é um instrumento próprio. O inquérito policial, o IP, é atribuição exclusiva da Polícia Judiciária, do delegado. Cenário 3. O IP foi arquivado por falta de provas. 2 anos depois, uma nova testemunha aparece com um vídeo do crime.
O caso pode ser reaberto. Sim. O arquivamento por falta de provas faz coisa julgada apenas formal. Com o surgimento de provas novas, o caso pode ser reaberto, conforme a súmula 524 do STF. Cenário 4. Qual o princípio que rege a ação penal privada e sua principal consequência prática? Princípio da oportunidade, e a principal consequência é a indivisibilidade. Ou processa todos os autores conhecidos, ou não processa ninguém. Último cenário. Num crime de ameaça, a vítima representou contra o agressor. Arrependida, uma semana depois de o promotor ter oferecido a denúncia, ela vai à delegacia e diz que quer retirar a queixa. É possível? Não. A retratação da representação só é possível até o oferecimento da denúncia. Depois que a denúncia é oferecida, o ato se torna irretratável e a ação penal vai seguir independentemente da vontade da vítima. Excelente. Acho que para fechar, a mensagem do professor Lessa serve como um mantra. Lembre-se, delegado não arquiva IP, ação privada é indivisível e a representação só pode ser retirada até a denúncia ser oferecida. São 3 verdades que resolvem muitas questões. Perfeito. E para deixar uma reflexão no ar, o material menciona que a competência, o local do julgamento, é definida pela teoria do resultado, ou seja, onde o crime se consumou. Agora, pensem comigo, como essa regra criada para o mundo físico se aplica aos crimes cibernéticos? Um estelionato pela internet, por exemplo. A vítima está no Acre, o criminoso em São Paulo, o servidor do site na Irlanda e o dinheiro foi para uma conta nas Ilhas Cayman, onde esse crime se consumou. A nossa legislação processual está preparada para responder a isso? Fica aí uma provocação sobre os desafios futuros do direito. Ótimo ponto para reflexão. E para encerrar, a gente traz a mensagem do professor Lessa, que vem de Marcos, capítulo 4, versículo 22. Pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada em segredo que não seja trazido à luz do dia. Ele conclui que o inquérito policial busca justamente essa verdade oculta e que a advocacia pública exige um olhar clínico para as nulidades que podem surgir nesse caminho. Com isso, reforçando a autoria do professor sobre este material de estudo, a gente fecha a nossa análise de hoje.